E aí, galerinha, primeiras e segundas séries, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que a quarentena esteja, dentro da medida do possível, sendo um momento propício aos estudos, sendo um momento também propício ao relaxamento, ao descanso. Então é importante que você aí na sua casa saiba mesclar essas duas ações, essas duas ideias, tanto a questão do descanso quanto a sua rotina de estudos também. E pensando nisso, nós aqui do CAL desenvolvemos uma série de vídeos que vocês podem acessar sempre por essa plataforma, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo na sua rotina de estudos, beleza? Bom, vocês me conhecem já, eu sou o professor Guilherme Henrique, aqui nas turmas de segunda e terça-feira, nas primeiras e segundas séries, sou responsável por análise do texto artístico ou literatura, se assim você preferir. E aí, na aula de hoje, nós vamos continuar aquela série de conteúdos que nós, em sala, já iniciamos há algum tempo. Em sala, nós trabalhamos principalmente nas últimas semanas, com vanguardas, aquelas vanguardas artísticas ou vanguardas europeias, e nós vimos principalmente o impressionismo, que foi o tema de 2 semanas atrás, vimos um pouquinho sobre essa vanguarda, e falamos também sobre o futurismo. Então, se você ainda não tem certeza do que quer dizer essas duas denominações, impressionismo e futurismo, retoma as anotações no seu caderno, retoma as anotações na sua apostila, tá tudo registrado, tá certo? Além disso, na apostila também grifei diversas informações que são importantes, são úteis nesse momento de retomada de conteúdos. Tranquilo? Para a gente começar hoje, nós vamos, como eu já disse, dar sequência ao nosso trabalho com as vanguardas, mas eu preciso que você tenha em mãos a sua apostila, porque ela vai ser o nosso norte durante a aula. E como eu já listei para vocês, aqui no quadro, nós vamos usar a partir da página 50 até a página 54 do nosso livro, beleza? Então, se você não pegou ainda o livro, dá uma pausa no vídeo, recorre à apostila, abre na página 50, tranquilo? Bom, quando você tiver de posse do seu livro, então você vai perceber que lá em negrito já está grafado a palavra expressionismo, que é uma denominação, é uma nomenclatura para mais uma vanguarda europeia, mais uma vanguarda artística, que nós vamos estudar, vamos refletir um pouquinho acerca dela na aula de hoje, beleza? Eu coloquei para você, e você pode acompanhar isso tanto aqui no quadro quanto na sua apostila, algumas informações que são fundamentais para que a gente se oriente inicialmente no estudo dessa vanguarda, beleza? Antes de eu entrar propriamente em expressionismo, vamos retomar um pouquinho o que foi visto antes. Primeiro, eu quero relembrar para vocês aquela noção de vanguarda artística ou de vanguarda europeia, se assim você preferir chamar. Uma vanguarda, como a própria palavra já indica, é um movimento, é um acontecimento no campo da arte que tem principalmente como objetivo ou como grande contribuição para o que vem em arte posteriormente, a inovação do campo de atuação desses artistas. Então, as vanguardas, em geral, deixaram para a gente hoje, em 2020, ao longo de todo o século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, finalzinho do século XIX, uma série de contribuições que são sentidas e ainda serão percebidas ao longo de muitos anos. Então, a palavra vanguarda justamente indica inovação. A gente pode também se referir a esse momento da arte como renovação do campo artístico. Como uma consequência direta das vanguardas europeias, nós tivemos a gestação e a maturação do que nós chamamos de arte moderna, ou do movimento modernista. Então é importante fazer aquela distinção que em sala nós fizemos muito bem entre um movimento de arte, tome como, por exemplo, o modernismo, a arte moderna, e esses acontecimentos no tempo e no espaço que nós estamos aqui denominando de vanguardas. Então, em determinados locais, em determinadas épocas, há determinados acontecimentos no campo da arte que influenciarão muitos outros artistas posteriormente. A isso nós chamamos de vanguardas artísticas ou vanguardas europeias. Tranquilo? Bom, feita essa retomada, eu preciso que você relembre também um pouquinho do impressionismo. Lembra que eu pedi para você ficar atento à forma, à palavra impressionismo? Então, dentro da palavra impressionismo, você já pode decantar um outro termo, a palavra impressão.
Então, nessa vanguarda impressionista, ou para os artistas impressionistas, o que havia, na verdade, era uma tentativa de captar e registrar, principalmente nas telas, o modo como o artista via o mundo. Aí vem a palavra impressão. Ou seja, a impressão que o artista tinha ao observar os corpos, os objetos no mundo. E aí você tem um grande trabalho com a luz e um grande trabalho com as cores. Então, um grande destaque dentro do movimento impressionista vai ser justamente o tratamento dado às cores e também o tratamento dado ao modo como a luz incide com a passagem do tempo sobre os corpos e sobre os objetos. Feito isso, aí nós podemos realmente, a partir da página 50, trabalhar com o expressionismo. Tranquilo? Vem comigo aqui. Bom, eu coloquei para vocês alguns tópicos que são fundamentais nesse primeiro momento, nesse momento inicial. Por exemplo, logo aqui em cima, eu coloquei que esse movimento, o movimento expressionista, surge na Alemanha aproximadamente no ano de 1905 e vai ter desdobramentos em solo alemão até aproximadamente o ano de 1914. Então, nós colocamos datas, 1905, 1914, como parâmetros. Essas datas servem como orientações para nós que estamos estudando hoje, em 2020, essa manifestação artística, mas que você não tem uma delimitação exata, concreta, de quando você começa a ter registros dessa escola, quando você termina de obter os registros desse movimento artístico. Beleza? Então, nós usamos como orientação os anos de 1905 a 1914. Bom, nós que estamos falando um pouquinho sobre o expressionismo, precisamos ter em mente primeiro que a arte, para um artista expressionista, a arte para essa vanguarda, tem um caráter de ação. A arte trabalha primordialmente com a noção de crítica social, certo? Isso você pode conferir diretamente aqui no segundo tópico que eu listei para você. Então, a arte tem um caráter de ser encarada como um objeto, como um campo de atuação humana, em que a ação é eficaz, é eficiente e deve acontecer. Essa ação você pode substituir pela expressão crítica social. Não há nenhum tipo de prejuízo semântico quando você faz essa substituição. A crítica social era manifestada de que maneira se manifesta essa crítica? E aí eu listei para vocês 3 subtópicos que são fundamentais também para você compreender como a crítica social se manifesta e se concretiza no expressionismo. Primeiro tópico, se liga aqui. A arte expressionista, os artistas expressionistas trabalhavam principalmente com temas do cotidiano, trabalhavam com sujeitos do cotidiano. Então o expressionismo vai tentar captar e registrar o que há de mais cotidiano ao nosso redor. Então os temas das pinturas, principalmente das pinturas, vão remeter sempre a essa ideia do cotidiano, do dia a dia. É interessante a gente fazer um parênteses aqui dentro desse primeiro aspecto, que é o cotidiano, com relação a alguns temas, mais especificamente 2 temas que são muito recorrentes dentro dessa perspectiva expressionista. Inclusive, alguns autores, alguns teóricos da história da arte, do campo da crítica da arte, dizem que alguns pintores, alguns artistas expressionistas tinham uma determinada obsessão temática por a morte, primeiro pela morte, e depois pelo sexo. Então, são 2 campos dentro do cotidiano que são muito explorados dentro da pintura expressionista, a morte e o sexo. Beleza? Bom, esse cotidiano, quando aparece na pintura, não vai ser um cotidiano fielmente representado pelo artista. Então, você pode anotar no seu livro, pode anotar no seu caderno, no seu post-it, enfim, onde você faz os seus registros, que a arte expressionista não se preocupa necessariamente com o registro fiel do cotidiano, com o registro fiel da realidade. O expressionismo, na verdade, dá um novo tratamento ao cotidiano, retrata de uma nova maneira essas figuras, essas cenas. Guilherme, peraí, não estou entendendo, como assim? O que você quer dizer com isso? Bom, muitas vezes as figuras que são representadas dentro do expressionismo, você percebe que são figuras deformadas.
Então, quando você tem um corpo humano, uma figura humana, não espere encontrar, por exemplo, um sujeito ou uma pessoa representada do modo como ela realmente é na realidade. Então, muitas vezes os pintores, deformam essa figura justamente para dar mais ênfase ao sentimento que se quer criar com a representação dessa figura. Para dar mais ênfase, por exemplo, na crítica social da qual nós falamos há pouco tempo. Beleza? Então, a deformação das figuras, muitas vezes a seleção de uma única cor, que aí essa cor às vezes é decantada em diversos tons geralmente puxados para tons mais escuros. Você tem que a intenção disso justamente é reforçar a ideia de crítica. Beleza? Então, não é à toa que se deforma e que se escolhe um monocromismo. Não tenho certeza se a palavra é essa, mas se escolhe justamente a ideia de ter uma única cor, muitas vezes tratada dentro de tons diferentes. Beleza? Bom, quando a gente está falando em tons e em figuras, que é justamente a parte técnica da pintura expressionista, é importante que se registre que essas cores que são escolhidas, muitas vezes são cores fortes, certo? Então, não se escolhem, como muitas vezes os impressionistas faziam, cores leves, cores neutras para compor uma pintura. Pelo contrário, há preferência justamente por tons e cores mais fortes, pinceladas mais seguras, mais firmes. Tudo isso para tentar reforçar justamente essa ideia, essa perspectiva da crítica e dessa visão reconstruída da realidade do cotidiano. Beleza? É importante também a gente pontuar aqui que o expressionismo muitas vezes é confundido com o impressionismo, até pela proximidade lexical, pela proximidade da palavra impressionismo e expressionismo. No entanto, não faça essa confusão, porque o expressionismo surge na Europa como uma resposta à vanguarda conhecida como impressionismo. Então, é uma resposta ao impressionismo, beleza? Então, ele nega aquelas ideias iniciais do impressionismo para tentar recriar, remontar um outro momento dentro da arte. Tranquilo? Volta para cá. Bora continuar as observações do quadro. Terceiro tópico que eu pus para você aqui nos nossos registros é que o expressionismo mantém uma relação com o romantismo alemão. Nós já entendemos que o expressionismo surge na Alemanha, certo? O romantismo alemão é uma manifestação do romantismo muito peculiar. E a vanguarda expressionista vai dialogar diretamente com alguns temas e com algumas formas de se compreender a arte lá do romantismo, que foi um movimento realmente estético, artístico anterior, que aconteceu alguns anos antes. Beleza? Então, os expressionistas voltam ao romantismo para tentar retomar alguns ideais daquele movimento. Beleza? Se nós voltarmos para cá, eu coloquei para vocês um último ponto, uma última observação, que eu acho fundamental que a gente faça aqui nesse primeiro momento. Veja só, eu coloquei que o expressionismo tenta interpretar de modo subjetivo ou fazer uma interpretação subjetiva da realidade. Isso quer dizer o quê? A palavra subjetivo ou subjetividade, você que é meu aluno, você que é aluno Cal, com certeza já domina o conceito, a ideia de subjetividade. Então, quando eu digo que a interpretação subjetiva da realidade é uma interpretação feita com base nos sentimentos do artista. Então, toda vez que a palavra subjetivo ou subjetividade aparecer, lembre de sentimentos, de questões do íntimo, questões da intimidade. Beleza? A subjetividade, retomando o conteúdo que nós estudamos anteriormente, está associada sempre aos gêneros líricos dentro da poesia clássica. Certo? Então, faz essa associação que você não esquece a ideia e o conceito subjetivo. Então, quando eu digo que a pintura expressionista faz uma interpretação subjetiva da realidade, quer dizer que o artista expressionista vai lançar na tela a sua visão subjetiva, a sua visão pessoal da realidade. Isso acontece de algumas maneiras específicas, como principalmente abordando aspectos hediondos, aspectos terríveis ou ainda aspectos dolorosos da realidade. Aqui onde eu pus realidade, você pode trocar por cotidiano. Então, os artistas expressionistas escolhem justamente esses aspectos hediondos, terríveis e dolorosos para usarem como tema na sua pintura. Beleza? Esse quadro inicial que nós pintamos aqui, essa cena inicial, é uma cena muito restrita à Europa ainda.
mas a gente pode fazer uma ponte com artistas modernistas e artistas vanguardistas brasileiros. Vou listar para vocês 3 artistas principais. Primeiro, um artista essencialmente expressionista aqui do Brasil é o Lázaro Segall. O Lázaro Segall é um artista brasileiro que incorpora à sua produção técnicas expressionistas. Incorpora essa produção justamente uma perspectiva impressionista. Na página 51 do material de vocês, do livro de vocês, tem uma tela chamada Os Emigrantes, que é uma tela que endossa, que exprime, que materializa essas características expressionistas de maneira muito singular. Recomendo a você que dê uma pausa no vídeo, abra uma janelinha no Google e pesquise essa tela colorida, tá certo? Se for possível, eu vou colocar para vocês aqui na edição já a tela Emigrantes, colorida em algum espaço aqui na tela, para você verificar. Mas, se não for possível, abre o seu navegador no Google e pesquisa para você verificar justamente como as cores são trabalhadas por Lázaro Segall nessa tela, beleza? Você vai perceber que são cores mais escuras, são tons mais fechados, as figuras humanas representadas são representadas de modo disforme, que são todas aquelas características das quais eu falei um pouquinho antes aqui nesse vídeo. Tranquilo? Bom, um segundo artista, também dessa mesma leva, desse mesmo momento de produção do Brasil, que eu gostaria de falar para vocês, é o Portinari, beleza? O Cândido Portinari divide a sua produção artística em alguns momentos, influenciado por algumas vanguardas, por algumas estéticas europeias. E é bem verdade que uma significativa produção expressionista do Portinari pode ser observada na série Os Retirantes. Lá nos Retirantes, pintados por Portinari, você tem essas figuras disformes, a preferência por tons mais escuros, a linha que não marca de maneira exata, clara, o contorno da figura. Então, tudo isso é influenciado justamente pelo movimento expressionista nos moldes europeus. Para a gente fechar esse momento de relação com o Brasil, eu destaco para vocês uma artista que é minha queridinha, da qual eu gosto muito, e eu sempre cito essa artista nas aulas, que é a Anita Malfatti. A Anita é uma artista que estudou por muito tempo na Europa, mais precisamente ela estudou por muitos anos na Alemanha, por alguns anos, na verdade, na Alemanha, que é o berço do expressionismo. Então a Anita vai ter contato justamente com as principais características do expressionismo nas academias de arte, nas escolas de arte. O que vai influenciar na sua pintura também. Se você pegar no seu livro, há a tela de Anita, que é a boba. Se você observar a boba, e aí eu vou colocar aqui na tela, em algum espaço, aqui na minha tela, essa pintura para você ver, a boba vai ter uma exploração de cores um pouco diferente do que você vai encontrar no Lázaro Segall, no Portinari e nos artistas europeus. Porque o modo como a Anita trabalhava o expressionismo era um modo muito mais voltado para a técnica. Ou seja, aquela representação subjetiva, aquela interpretação subjetiva da qual nós falamos um pouquinho antes, em Anita vai ser um pouco deixado de lado, à margem. Justamente porque a Anita Malfatti vai ter uma interpretação mais técnica para a pintura expressionista. Beleza? Então, observa, por exemplo, como ela contrapõe tons de marrom em A Boba, com tons de amarelo, tons de preto. Então, há uma diversificação maior de tons na pintura de Anita. Beleza? Se você quiser dar mais uma olhadinha em Anita expressionista, pesquisa aí no Google, por exemplo, a tela O Japonês. É uma tela também produzida nesse momento em que a artista explora o expressionismo. E a Estudante Russa. Então, a Estudante Russa, o Japonês e a Boba são 3 telas do Anita Malfatti que você pode localizar facilmente na internet e verificar essas características expressionistas de maneira mais explícita. Beleza? Bom, para esse vídeo, esse era o conteúdo, tá certo? Eu espero que tenha tido um aproveitamento significativo por você que está em casa assistindo. Se ficar alguma dúvida, comenta, coloca nos comentários a dúvida, envia para mim no Instagram, envia para mim por e-mail, que nós conseguimos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aguarde, por favor, o próximo vídeo, que vai sair nesta mesma plataforma, tá certo? Espero que você consiga organizar, flexibilizar a sua rotina de estudos e vamos aproveitar da melhor maneira possível essa quarentena, beleza? Abraço, querido Caboré, querida Caboré, fique em paz, até mais.